Eu quero passar a palavra aqui para o nosso presbítero Lemuel, que é o presidente do Conselho Missionário, porque está conosco aqui o pastor Alcedir, a quem peço que fique de pé, já se aproxime e venha para cá, mas vou deixar que o presbítero Lemuel faça a apresentação, as honras, né, da presença dele aqui entre nós. Muito obrigado mais uma vez, viu, grande amigo, tá bom? Lemuel, fique à vontade, tá? O seu microfone é esse aqui, pode usar, tá? Só tem que dar uma ligadinha aqui. Obrigado. Pastor Alcedir é um servo de Deus que nós, no Conselho Missionário, caminhamos juntos já há vários anos. Ele, embora paranaense, está há mais de 30 anos na região amazônica e, nos últimos anos, Deus o chamou especificamente para plantar igrejas junto a comunidades indígenas, o que é um trabalho muito complicado, porque a legislação do nosso país faz tudo para dificultar o acesso do homem branco, especialmente do missionário, em comunidades indígenas. Mas ele tem sido muito usado por Deus, não só para plantar igrejas nessas comunidades, bem como para fazer com que algumas pessoas dessas comunidades se tornem líderes no meio da comunidade que ele é plantada e passem eles a evangelizar outras tribos. E aí não tem nenhuma restrição quando um indígena ele pode ir para qualquer tribo que ele quiser. Nós, então, convidamos o pastor Alcedir para estar conosco aqui nesse final de semana. Ele aceitou, então, agradecemos aí mais uma vez. E, como sempre, certamente Deus vai usá-lo para nos trazer uma palavra que vai aquecer o nosso coração. Então, muito obrigado, pastor Alcedir. Fique à vontade. Obrigado, Lemuel. Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Marli amanheceu um pouco gripada, então não veio agora. Nós tivemos ontem no jantar maravilhoso. Quem esteve lá, né? Foi algo assim esplêndido, para a glória de Jesus. Parabéns. Já encontrei aqui mais 3 do Amazonas, somos um quarteto, mas quem toca é a Juliana. Eu não vou poder acompanhá-la. Qualquer coisa vocês falem com ela, ela nos representa musicalmente. Nós vamos meditar na palavra de Deus, no Evangelho do nosso Senhor Jesus, segundo João. Evangelista João, no capítulo 9. Nós vamos ler os 3 primeiros versículos e, conforme o tempo, nós vamos acompanhando até onde o Senhor nos permitir, porque o texto é longo. E não só longo, como profundo, não dá para exaurir em um dia ou um mês, porque nós estamos falando da palavra de Deus. Mas em uma reflexão, de forma bem prática, daquilo que o Senhor aplicar pelo seu Espírito Santo no nosso coração. Está escrito: caminhando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Este ou os seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Senhor, ser servido de aplicar a sua palavra em nosso coração, e apesar da limitação humana, cremos que o Senhor nos conduz, e nós estamos diante da sua palavra e nos rendemos ao Senhor. Ser servido da nossa adoração e fale conosco em Cristo Jesus. Amém. Aqui nós temos o 5º milagre registrado no Evangelho segundo João. Todos sabem que o evangelista João, ele nos apresenta Jesus, o Deus encarnado. E ele não fez um trabalho histórico, cronológico, para contar uma história de Jesus. Provavelmente ele fez o relato dos últimos dias da vida de Jesus, já indo para Jerusalém. Faz alguma citação no início do ministério de Jesus, no capítulo 1 e 2. Depois nós já temos, então, este período. O intuito de João é que tudo que foi escrito é para que saibamos que Jesus é o Filho de Deus. Por isso que João não relata o nascimento do Senhor Jesus.
ele já nos diz nos primeiros versículos que Jesus é Deus encarnado. Então, todos os sinais do Evangelho, são 7 os milagres, têm por fim revelar o nosso Senhor Jesus. E ele nos relata este milagre. O milagre é a respeito de um homem cego de nascença. E tudo que está nas Escrituras é para o nosso proveito e ensino. Então é pedagógico. Percebam que os discípulos fizeram uma pergunta, primeiramente totalmente sem lógica. Quem pecou? Ele? Como que ele tinha pecado? Se ele era cego de nascença, qual seria o efeito causa do pecado para nascer cego se nasceu cego? Mas não é totalmente sem sentido, porque dentro daquele contexto religioso da época, e levando em consideração o que está escrito em Êxodo 34, que os filhos levariam a culpa, então tem uma concepção de culpa. Quem é o culpado? Por que nasceu assim? Por que é assim? Agora, é fato que esta curiosidade humana é além da concepção religiosa daquela época. Também permeia em nossos dias. Quando nós vemos uma pessoa com algum problema, automaticamente o que aconteceu para que tivesse este efeito? Quem pecou? E não só tentamos compreender à luz de uma observação de varanda, como também procuramos um culpado. Não só procuramos um culpado a respeito dos outros, mas a respeito do que acontece conosco. Isto tem a ver com aquilo que alguém fez ou falou. Há uma ideia da transmissão de culpa. Não só de cego, mas, por exemplo, autista e outros que têm algumas limitações que não são limitações, que são especificidades e especialidades, nós ficamos questionando o porquê. E não só na sociedade, mas a questão familiar. Muitas vezes os pais perguntam, por quê? Como? E são perguntas do contexto natural do ser humano. Mas a pergunta dos discípulos não é só procurar o culpado ou o efeito causa. A pergunta é que isto inquietou os discípulos, porque este cego, mendigo, ele está neste contexto quando Jesus viu o homem. Perceba que a atitude não tem nenhuma do cego. O cego não viu, Jesus o viu. É normal isso na nossa vida. Nós até achamos em algum momento que nós vimos, até cantamos, foi na cruz onde um dia eu vi. Não vi nada. Ele nos viu primeiro. A ação é do Senhor Jesus em alcançar os cegos. Portanto, este cego também me representa. Nós fomos alcançados por Jesus. E a pergunta é, por que vivia assim ou viveu assim? E o Senhor Jesus então ensina aos seus discípulos. Nem ele pecou, não faria sentido, ele nasceu cego. Nem seus pais pecaram. E aí então, não é que Jesus está dizendo que o pai nunca pecou. Ou que o homem não seja pecador. O que Jesus está dizendo é que a respeito da cegueira do homem, não tinha nada a ver com o pecado dos pais. A causa não era esta. Porque Jesus não está discutindo causa e efeito. O que ele vai nos mostrar, ele vai responder, não é essa pergunta, ele vai responder o propósito. E no propósito, ele diz, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. E aí então, gera uma pergunta, quais? Como?
o que tem a ver com esse cego? Quando nós pensamos nas obras de Deus, nós lembramos, como presbiterianos, que temos em mente Efésios 2, versículo 8 a 10, o versículo 10, que Ele nos preparou de antemão para as boas obras. As boas obras, naquele texto, não tem a ver com filantropia. São as boas obras de Deus. As boas obras de Deus, no contexto de Efésios capítulo 2, tem a ver com a salvação. Porque nós andávamos cegos, perdidos, sobre os príncipes da potestade do ar. Mas Ele nos alcançou e pela graça fomos salvos. Nesse contexto da salvação, que se manifesta nesse texto também, as obras de Deus. As obras de Deus são diferentes de tudo quanto nós imaginamos como obra de piedade, de compaixão, ainda que isso tenha a ver com o amor de Deus, e o amor de Deus é um amor de compaixão, de graça, de misericórdia, de perdão, de benevolência, de restauração. Mas quando nós falamos das obras de Deus, é a forma que Deus decidiu soberanamente fazer todas as coisas. E Ele não faz nada para receber aplausos, para agradar o público. Ele faz tudo para a sua glória. E a sua glória está na sua santidade, na manifestação da sua santidade, como afirma Piper. Portanto, Deus não faz nada, absolutamente nada, para que seja reconhecido, aplaudido, para que haja algum feedback, algum retorno, para que alguém possa retribuir a Ele porque Ele fez. A nossa oferta, como foi dito, é um símbolo da nossa gratidão, mas por mais que doássemos a nós mesmos, se não tivéssemos este amor que nos alcançou primeiro, seria como símbolo que retine. Portanto, se nós tivermos que pensar nas obras de Deus, antes de pensarmos em filantropia, nós precisamos pensar em agapantropia. Não existe essa palavra. Agapantropia é quando nós entendemos que esse amor é o amor ágape de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor, manifesto no nosso coração como cristãos. De olhar o outro com as suas limitações, as suas necessidades, as suas deficiências e dizer: Deus, que se manifeste as tuas obras nele. Que seja este também um objeto da sua realização. E nós devemos fazer isto sem nenhum interesse, sem procurar nenhum benefício, sem esperar nenhum reconhecimento. Nós devemos fazer porque recebemos primeiro, porque fomos amados, e este amor é um amor que nos constrange. Isto vai além de qualquer pensamento filantrópico. Nós temos Cristo Jesus, e Ele é a expressão exata do ser de Deus. Este homem não era apenas cego fisicamente, também era cego espiritualmente. Em outro contexto, Jesus cura um homem, e ele não fica totalmente curado, é um processo na cura, muito parecido com esse que Jesus usou o cuspe. Aqui ele usa o cuspe e o pó da terra e fez um lodo. Porque ele fez isto, uma coisa sabemos: Ele é soberano. Ele faz como quer. Agora, os sentidos que tudo isto está implícito nesta manifestação da obra de Deus para a salvação deste cego, também somos nele representados, nos chama também ao desafio da qual este cego compreendeu. Então, continuando a leitura, Jesus nos alerta a urgência das obras. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou.
não é a obra minha, é a obra dele. Se é a obra dele, o privilégio em fazer é porque eu fui alcançado por ela. Então jamais eu poderei fazer alguma coisa e depois falar, mas você me deve porque eu fiz aquilo. Na verdade, ele fez muito antes, entregando-se por nós. Então a obra que aqui está sendo referida é a obra do Pai. Agora, a urgência é, enquanto é dia, a noite vem que ninguém pode trabalhar, e Jesus está dizendo que vai à cruz, mas que há uma urgência de fazer a obra de Deus. E lembrando novamente Efésios capítulo 2, Ele nos salvou pela graça mediante a fé, para que andássemos em boas obras. O Senhor não nos chamou para que nós estivéssemos na plateia da existência humana, observando. Nós somos chamados como sal da terra e luz do mundo. E não tem como não fazer efeito, a não ser que o sal seja insípido. E o sal insípido é outra discussão. O que é um sal insípido? E aí nós não vamos entrar nela para não andarmos por outro texto. Mas o sal insípido é aquele que não está servindo para o fim da qual ele existe. Nós existimos para adorar a Deus e gozá-lo para sempre. Nesta adoração, manifestamos a glória de Deus aos homens. Ou seja, o Senhor nos salvou. Frederic Orr, um pastor muito querido no Amazonas, que já está na glória, certa feita em uma igreja, perguntou: quem aqui foi salvo para ir para os céus? Aí várias pessoas levantaram as mãos e ele disse: por que vocês não foram ainda? Estão esperando o quê? Na verdade, vocês não foram salvos para ir para os céus. Vocês vão aos céus porque foram salvos, mas foram salvos para fazer diferença na terra. Nós estamos aqui para fazer diferença, para olhar para o cego e entender que temos uma urgência. A obra não minha, a de Deus, em alcançar o cego. Assim como Ele nos deu vista, nós queremos que outros enxerguem. Quem o Senhor Deus é que vai chamar? Esse cego não fez nada, não foi atrás de Jesus, não mandou uma carta a Jesus. Não. Nesse contexto, nós temos um cego diferente dos outros milagres, que os demais a gente não conhecia direito, e que alguém muitas vezes tomou iniciativa para levá-lo. Esse não, esse Jesus chega, e Jesus é que vai tomar a iniciativa. Versículo 6, versículo 5, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Versículo 6, dito isso, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego. Perceba que a iniciativa foi de Jesus. O cego não vê, não enxerga, não tem como tomar iniciativa nenhuma. Ele percebe que alguém passa um lodo nos olhos e alguém está falando com ele que ele não conhece. E uma das coisas que o cego tem mais medo é da aproximação de um estranho. Alguns dizem, alguns estudiosos, que a saliva era usada como colírio para os olhos. Então que Jesus usou aí o que era algo conhecido e fez um lodo e colocou nos olhos. Alguns, fazendo alegoria, pensam que Jesus está usando a matéria do qual o homem foi feito do pó da terra. Mas o texto não nos dá, a não ser que se fosse alegoricamente, pensarmos assim. O que o texto nos dá é a possibilidade de entender que Jesus decidiu curar o cego desse jeito. De um jeito muito incomum. Porque vejam bem, se é uma questão de abrir os olhos, precisamos abrir os olhos de alguém. Mas não, aqui não. Quando você coloca lodo, você fecha a possibilidade da visão. Então, a primeira coisa que Jesus fez no cego é limitá-lo à possibilidade de enxergar. Ou seja, esse cego, se fosse possível assim dizer, ficou mais cego ainda. Às vezes Jesus age de alguma forma na nossa vida
que a gente não entende. É por isso que Jesus diz lá em João capítulo 13, o que eu faço não entendes agora, entendê-lo-ás depois. Até que a irmã Laci, esposa do pastor Caio Fábio de Araújo, aquele que já faleceu, está na glória, escreveu um livro, o que eu faço não entendes agora, entendê-lo-ás depois. Possivelmente, este cego não entendeu nada. Mas agora tem uma ação do Senhor Jesus e um desafio. Disse Jesus, versículo 7, vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Por que lavar no tanque de Siloé? Será que ninguém tinha um copo d'água para lavar os olhos do rapaz? Siloé não era perto, era mais ou menos assim. Você vai atravessar a cidade, lave os olhos. Imagine um cego ter que atravessar a cidade para lavar os olhos. Jesus poderia ter curado ele, falando, dizendo como ele fez em algum momento, ser curado. Mas neste está sendo manifesto, perceba isto, a obra de Deus. A obra de Deus está sendo realizada não só nos olhos, mas no coração de um homem. Não dando apenas a ele a oportunidade de enxergar, mas de enxergar Jesus. Não apenas de ver para poder andar, mas de andar para enxergar. Aqui nós estamos falando de novo nascimento. É o que, se você continuar pensando no capítulo 10, Jesus vai dizer que é o bom pastor, e o bom pastor dá vida às suas ovelhas, e ele nos dá Zoe, a vida dos céus. Jesus está dando a ele vida dos céus. O texto nos diz, de forma bem resumida, que ele foi, lavou-se e voltou vendo. É um absurdo. Quem nunca enxergou, se enxergar completamente pela primeira vez, não tem no cérebro imagem, memória de correlacionar a realidade. Então não foi só uma cura nos olhos, é uma cura plena, completa. Ele chegou e compreende e tem percepção da realidade e voltou enxergando. Mas o fato mais importante neste versículo é que ele obedeceu. Ele não entendeu. O que o Senhor Jesus fez, segundo o texto, aplicou aos olhos do cego e não disse para ele, vá e eu vou te curar, ou lave os olhos e você vai enxergar, mas vá e lave os olhos. Ou seja, Jesus não criou expectativa. Jesus deu uma ordem. E o cego de pronto recebeu, com todas as limitações e dificuldades. Na vida ministerial, como missionário, também é assim. Na vida cristã também é assim. Porque me parece que nós não compreendemos a realidade espiritual quando nós ouvimos a palavra de Deus em algum direcionamento, porque nem parece que vai dar certo, nem parece que tem sentido, às vezes nem tem uma lógica. Mas o Senhor não nos chamou para discutirmos a lógica dos fatos. Nós andamos por fé e não por vista. Nós cremos na palavra de Deus. Ou seja, como disse um amigo meu chamado Iractã, o Senhor Jesus não dourou a pílula. Ele não criou uma fantasia e um marketing para encorajar o cego. Ele não fez um afago. Ele deu uma ordem, a sua palavra. E o cego obedeceu. Porque o que transforma as pessoas é a palavra de Jesus. Não é o nosso sistema, o nosso pensamento, a nossa forma de fazer, a nossa filosofia, a nossa compreensão da psicologia, ou antropologia, ou qualquer outra gia. O que importa é a palavra de Deus. Porque quem salva é Jesus, quem cura é Jesus, quem faz enxergar é Jesus, e o que nós precisamos é de Jesus e nada mais.
Nós não precisamos de Jesus e mais alguma coisa. Jesus é suficiente. É a suficiência de Cristo para a existência na eternidade, da eternidade, mesmo estando nesta cidade, dando os nossos passos, mas crendo e vivendo em Jesus, porque nós vivemos uma realidade pela fé, que está além de toda a realidade da percepção humana. E isto é andar segundo a palavra do Senhor Jesus. Quando ele voltou, versículo 8, então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo, perguntavam: não é este o que estava assentado pedindo esmola? A pergunta agora são dos vizinhos: o que aconteceu? Não é este aquele que nós conhecemos assim? Será que não é um sósia? Será que não é alguém parecido? Porque ele era cego e mendigo, pedinte. A pergunta da sociedade, depois da transformação, é: quem você é agora? Nós temos uma responsabilidade cristã social. É quem você é. E isso é importante, conhecer quem nós somos, e conhecendo as limitações humanas, e sabendo acima de tudo quem é o nosso Senhor. Quem é você? Você que também era cego. Você também que, como eu, mendigávamos um pouco de atenção, e agora temos fartura da presença do Senhor Jesus. Quem nós somos? Nós somos o cego que agora enxergamos. O que fizemos para isso? Absolutamente nada. Então o nosso coração deve estar abundante de gratidão. Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, diz: sou eu. Ele não está dizendo: sou eu que agora enxergo e olha, preste atenção que eu estou de olho. Ele está dizendo quem ele era e quem ele é agora. Essa questão é que esse cego curado já está testemunhando. A melhor forma de pregar o evangelho é testemunhar. Como trabalhar com indígena, muitas vezes eu não posso falar. Em alguns contextos, simplesmente eu me sociabilizo. Num contato de empatia. Mas o testemunho vai à frente do que nós possamos falar. Porque o testemunho é que gera confiança. Nós temos um crescimento numérico, evangelical, com pouca diferença, de qual não há nenhuma percepção que houve alguma mudança. Mas o Senhor que nos mudou e nos transformou, nos chamou para testemunhar para os nossos vizinhos. Por que isso é importante que se diga? Como missionário há 30 anos no Amazonas, me parece que nós olhamos os missionários pensando assim: eles precisam fazer algo extraordinário e pregar lá, mas a igreja é missionária. Todos nós fomos chamados na missão do Senhor Jesus de testemunhar o evangelho para as pessoas que estão à nossa volta. Em todos os lugares, em qualquer circunstância, em qualquer momento, mesmo que seja num local que ninguém lhe conheça, mas se tiver alguém que não conhece Jesus, o Senhor dá graça. Eu fiz uma viagem esses dias, pelo menos pretendia chegar à cidade de Juruá, então fui até a cidade de Tefé para pegar um expresso, mas não houve expresso, não tinha lotação suficiente, então foi adiada a viagem. E eu fiquei pensando: vou fazer o que agora em Tefé? Eu fui lá para o hotel, orei, e me veio ao coração o Arini. O Arini é uma cidade de 2 horas mais ou menos de expresso, e aquilo inquietou meu coração: o Arini, o Arini. Eu fui lá na beira, vi se tinha barco para o Arini, tinha expresso que ia sair 1h da tarde. Comprei a passagem, voltei para fazer a refeição, almocei, voltei, atrasou um pouco no percurso. Passamos por um temporal, precisamos amarrar o pequeno barco numa árvore, e assim nós chegamos em Arini à noite. Aí você desce numa cidade que você nunca foi, não conhece ninguém. Então fui andando, até ajudei uma senhora que estava com as malas, e apareceu um motoqueiro. Eu pedi para ele me levar a um hotel.
Aí eu fui conversando com ele, falei que era missionário. Falei, acaso tem indígena nessa cidade? Ele disse, tem, mas fica longe. E para chegar lá não dá, hoje choveu. Falei, tá bom, mas será que não tem nenhum indígena aqui na cidade? Ele disse, olha, parece que tem um cacique. Vamos encontrá-lo. Aí saímos atrás do cacique, chegamos no bairro, perguntamos e lá estava um cacique. Aí comecei a conversar com ele, a sua filha, e fomos falando, conversando, eu fui falando do que nós fazemos e marquei um jantar. Fui para o hotel, tomei um banho, fui para o jantar, veio ele e a esposa. Renderam-se à palavra do Senhor Jesus. Ao amanhecer, o barco saiu 5 horas da manhã. Eu só conhecia aquele casal naquela cidade. Mas eu não podia perder a oportunidade de falar de Jesus. O propósito do Senhor Jesus não é se ele me conhece, se ele vai lembrar disto. Importa que ele ouviu do Senhor Jesus, porque esta foi a vontade do Senhor Jesus. Tem um indígena que é de uma etnia que é proibidíssimo até aproximar. O filho foi internado e junto tinha uma irmã também com o seu filho, e ele falava a língua portuguesa muito dificilmente, mas ela compreendeu que ele era indígena e que o filho estava doente, e ela disse, olha, eu vou dar o telefone de um pastor que trabalha com indígena, e ele me telefonou, e se identificou de qual etnia. O coração vibra. Eu fui próximo desta etnia, eu posei lá, eu esperei no outro dia e não vi um indígena, e só vi a placa lá, proibida a entrada, no rio. Agora, esse indígena, daquela etnia, me telefonando. Ele fala pouco a língua portuguesa, mas a maioria dos indígenas entende um pouco. Eu tenho uma oportunidade, talvez de alguns minutos, e eu não posso perder a oportunidade de falar de Jesus. Nós estamos neste mundo por pouco tempo, meus irmãos. Daqui a um século, se o Senhor Jesus não voltar, não nos encontraremos mais aqui. E olha que eu estou sendo generoso. Nosso tempo, o tempo urge, nós somos chamados a testemunhar do Evangelho do Senhor Jesus. Agora perceba que a pergunta é, como se foram abertos os teus olhos? Como isso aconteceu com você? Como pode? Você que era assim, agora não é mais. Tem um indígena chamado André Saterê. André é um indígena forte, canta muito bem, toca muito bem. Um dia nós evangelizamos ele, passamos tempo fazendo contato, e ele sempre me enganava. Um dia eu chego na aldeia e disse, André, canta uma música aí. Ele escreve as músicas. Ele começou a cantar e começou a chorar. Aí ele se recobrou, levantou e disse, índio não chora. E começou a chorar de novo. Depois ele disse, mas agora eu choro porque eu tenho esperança. André foi trabalhar numa outra etnia, lá com um grupo da FUNAI. E a pessoa disse, qual é o seu nome? Ele disse, eu me chamo, aí falou o nome completo dele da etnia. Disse, olha, eu ouvi falar de uma pessoa assim, mas não é você não. Eu ouvi falar de uma pessoa que era muito violenta. Sou eu. Eu ouvi falar de uma pessoa que bebia muito. Ele disse, sou eu. Disse, mas o que aconteceu com você? Disse, Jesus me encontrou. O que as pessoas mais precisam, meus irmãos, apesar desta correria por conforto e por bens, a maior necessidade do homem, do ser humano, é Jesus. Porque tudo é efêmero, tudo é passageiro. Só em Jesus nós temos esperança da vida eterna. Eu me empolguei. Então vamos para uma aplicação. Versículo 11. Respondeu ele, o homem chamado Jesus. A primeira compreensão de que o cego... Reverendo, só me perdoe uns minutinhos a mais. O homem chamado Jesus. A primeira concepção que ele teve de Jesus, um homem. Mas se você observar um pouco mais, no versículo 17, quando perguntam a ele, o que você diz a respeito dele? Ele diz, é um profeta.
já mudou a percepção. Você vê o progresso espiritual. Ele ainda não tinha visto Jesus, mas agora ele já sabe que Jesus não era apenas um homem comum. E na concepção dele, ele é um homem de Deus, ele é um profeta. É o que ele vai dizer também no versículo 33, que ele é um homem de Deus. No versículo 27, ele pergunta aos líderes religiosos: vocês também estão pensando em ser discípulo dele? E os líderes religiosos ficam furiosos. Mas observe a pergunta: vocês também estão querendo ser discípulo dele? Ou seja, o cego está dizendo: eu agora quero ser discípulo dele. Ele ainda não sabe muito sobre Jesus, mas ele quer seguir Jesus. O que aconteceu não foi só nos olhos. Ele está conseguindo enxergar espiritualmente que Jesus é homem, que Jesus é profeta e que Jesus é alguém que deve ser seguido. No versículo 31, ele diz que Jesus não é pecador. Então ele já começa a reconhecer a deidade daquele que ainda ele não encontrou. No versículo 38, ele encontra Jesus, porque Jesus o encontra de novo, porque Jesus se declara a ele, que Jesus se revela a ele, e ele diz o seguinte: creio, Senhor, e adorou. Agora ele chegou ao ápice da visão. Se ele adorou, ele viu que Jesus é Deus encarnado. Não só é o objetivo de João a nos levar a isto, mas é o fim da qual nós existimos, a adorar a Deus. Nós fomos chamados para adorar a Deus. E nesta caminhada missionária há muitos percalços, como foi falado agora há pouco. As dificuldades, as leis, as restrições, os ruídos, as conversas, as mentiras. Mas nós não podemos parar, porque o fim de todo homem é adorar a Deus. E todos os homens precisam da oportunidade de ouvir Deus, ao menos uma vez. Eu tive uma aluna Piratapuia, da etnia Piratapuia, casada com Baraçana. E um dia eu perguntei para ela: Joana, como foi que Jesus te encontrou? Ela disse: pastor, Jesus te encontrou é como se você perguntasse aqui como foi sua conversão. Ela disse: pastor, a nossa aldeia era uma briga, sabe? Eu bebia, meu marido bebia, o papai bebia, a mamãe bebia, todos nós bebíamos, um batia no outro, eu bati no meu marido, ele bateu em mim, era uma briga. Um dia eu sentei, pastor, na cadeira, eu estava cansada, eu olhei e disse: Criador, se você pode fazer alguma coisa, me ajuda, porque eu não aguento mais. Pastor, eu acabei de falar, dormi, tive um sonho, um homem forte andando na minha frente, assim do tipo do meu pai, e eu andava, mas eu não alcançava. Eu disse: por favor, me espera. Ele virou e disse: Joana, você precisa conhecer Jesus, você precisa entregar a vida a Jesus. E eu disse: como que eu faço isso? Ele disse: tem uma crente que mora no Rio, vai perguntar para ela. E ela, pastor, eu acordei, peguei a canoa e saí atrás da crente. Cheguei numa praia que tinha uma crente orando, junto com algumas crianças. Eu encostei a canoa, pastor, eu subi e disse: crente, como que eu faço para entregar a vida a Jesus? Ela começou a chorar, pastor. E eu chorei também. E a nossa vida foi transformada. Você percebe que sempre precisa ter um crente? Jesus vai salvar, mas precisa ter um crente. O Senhor nos chamou. E aí, irmãos, eu sei que há muitas coisas que podem encher os nossos olhos e encher o nosso coração, mas a pergunta é: o que enche o coração de Deus? Quando nós chegamos em aldeias que nunca ouviram falar do Filho de Deus, quando nós chegamos numa etnia, a equipe foi falar do Filho de Deus, e eles ficaram perguntando: mas ele teve um filho? Não nos avisaram. E falaram tudo sobre o filho, e contaram que o filho morreu. Eles choraram, e disseram que o filho ia voltar. Eles disseram: por favor, avise a data, nós vamos fazer uma festa. Quando nós vemos pessoas e percebemos pessoas que não entenderam que Jesus
É Deus encarnado, duas naturezas. E que eles precisam do Senhor Jesus para viver na natureza do Amazonas, porque aquela natureza enorme de floresta e de muitas mentiras e de rios caudalosos, tem pessoas isoladas que nunca ouviram falar do Senhor Jesus. Perdão, hoje vai ter que ser um pouco grande, pastor. Já passei alguns minutos e eu estou preocupado com isso. Mas eu quero agradecer a oportunidade, louvar o Senhor Jesus por esta possibilidade e desafiar os nossos irmãos. Primeiro agradecer pelo SEM, esse ministério lindo da igreja que nos apoia na plantação de igrejas. E depois vocês podem ter mais informações com o Lemuel. Mas, meus irmãos, só para você ter mais ou menos uma percepção, existem 344 nações dentro do nosso país, de etnias que o governo reconhece 250. Desses, 27 estão totalmente isolados e 10% parcialmente isolados. 124 grupos indígenas que ainda não ouviram sobre o Filho de Deus. 99 grupos que não possuem trabalho missionário nenhum. Das quais, nesta totalidade de línguas e de povos, a maioria entende um pouco da língua portuguesa. E nós precisamos alcançá-los. É inadmissível. E aí, para concluir, quando Barroso deu aquela canetada, uma jornalista entrou em contato e disse: eu quero uma entrevista com o senhor sobre a decisão do Barroso. Falei: por escrito eu farei, porque por escrito eu guardo o registro. Ela não publicou, ela não gostou, eu acho, porque o que eu escrevi foi o seguinte: eu lamento a decisão do Barroso, mas ela pode ser contestada, e vai ser. Mas o que eu lamento mais é que a igreja brasileira, há mais de 150 anos, não alcançou esses povos, e preocupada por uma decisão do Barroso, que não vai alcançar nos próximos 100 anos, se não mudar de atitude. Porque o nosso problema não é a caneta do Barroso, é o chamado do Senhor Jesus para aqueles que ainda não ouviram o Evangelho. E eles precisam ouvir, para que eles conheçam a glória de Deus. Muito obrigado por orar por nós. Muito obrigado pelo projeto 100. Muito obrigado por esta igreja. Que o Senhor Jesus seja glorificado. Amém. Vou pedir ao pastor Cedir que impetre a bênção do Senhor, suplicando a Deus que essa paixão que é notória em seu coração por alcançar vidas, da forma como Ele ministrou o nosso coração, alcançar cegos, alcançar aqueles que não conhecem a Jesus, ela nos contagie também. E que cada um de nós que aqui está, bem como vocês que ouviram essa mensagem via online, possa ter também o coração aquecido pelo chamado do Senhor para alcançar os cegos que estão à sua volta. Todos aqueles que estão perto de você, no seu local de trabalho, na sua escola, na sua vizinhança, para que a glória de Jesus seja vista por todos os povos. Vamos ficar de pé? Eu peço ao pastor Cedir então que impetre a bênção do Senhor nesta hora, faça oração se assim quiser, e impetre a bênção ao Senhor, e aí nós estaremos indo para a nossa escola dominical. Tá bom? As crianças irão para as suas salas e nós, os adultos, também iremos para a escola dominical. E assim nós estaremos complementando esse ensino do Senhor na vida de cada um de nós. Por favor, pastor. Obrigado, Senhor Deus, pela sua palavra. Obrigado pelo teu povo que ama a sua palavra. Que o Senhor seja servido da nossa adoração e glorificado. Que Cristo cresça e que diminuamos. Amém, Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre toda a igreja de Deus espalhada na face da terra, desde agora
e para sempre.